Sabe, todo empreendedor de sucesso, em algum momento, se depara com uma verdade meio desconfortável. A de que o próximo grande salto de crescimento do negócio não vai vir de uma nova estratégia de mercado, mas sim de uma transformação interna. E é exatamente nesse poder da liderança interna que a gente vai mergulhar a fundo agora. Ok, vamos direto ao ponto com uma pergunta que tira o sono de muita gente. Por que a gente vê planos de negócio que parecem perfeitos com equipes talentosas, com recursos e que simplesmente não decolam? A resposta, olha, geralmente não está onde a maioria das pessoas procura. E é aqui que a ficha cai. O obstáculo que impede o crescimento, na maioria das vezes, não é externo, não é o mercado, não é a concorrência, nem mesmo a equipe. É um desalinhamento interno, lá dentro do próprio líder. É uma barreira que a gente não vê, mas que é extremamente poderosa. Para a gente conseguir entender bem esse bloqueio, vamos usar uma metáfora bem forte que muda completamente o jeito de enxergar o problema e, claro, a solução. Pense no líder não só como o capitão do navio, mas como algo ainda mais fundamental. Exatamente isso. O líder é o sistema operacional da empresa. Pensa só. Se o seu computador está com um sistema operacional lento, cheio de bugs, sobrecarregado, todo o resto sofre junto. A energia, a clareza, até a ansiedade do líder, tudo isso é absorvido pela organização inteira e acaba definindo o limite do que é possível alcançar. E como é que a gente percebe no dia a dia que esse sistema operacional está com falhas? Bem, os sintomas são bem claros. As equipes começam a ficar confusas, sem uma direção muito nítida. As decisões se tornam reativas, sabe? Só apagando o incêndio em vez de construir o futuro. Os resultados começam a oscilar e o próprio líder sente uma perda de vitalidade, aquela sensação constante de não estar mais no controle, de estar fora do seu próprio centro. Agora, a origem dessa falha é que é o ponto mais interessante. Muitas vezes, o líder está literalmente rodando com um software desatualizado. São aquelas identidades antigas, sabe? Papéis como o salvador da pátria ou o provedor incansável, que um dia até foram úteis, mas que agora se tornaram um peso. São como roupas psíquicas que já não servem mais, apertadas, limitando o movimento e o crescimento. Então, se o problema é um sistema operacional desatualizado e sobrecarregado, a solução é o quê? Uma atualização completa. E é exatamente aqui que entra o método Eros, que é um framework pensado justamente para reescrever e otimizar esse sistema operacional interno do líder. Esse método se baseia em 5 potências, 5 pilares que precisam estar integrados: a física, a emocional, a racional, a instintiva e a espiritual. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas funciona para fazer essa atualização do sistema. Vamos começar pela base de tudo, o alicerce sobre o qual todo o resto do desempenho é construído, a potência física. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: negócios são sustentados por vitalidade, pura e simples. Não adianta nada ter a melhor visão do mundo se o corpo não tem energia para executar. Uma estratégia brilhante se torna inútil nas mãos de um líder que está esgotado. A potência física não é um luxo, é pré-requisito. Vamos para a segunda potência, uma área que, nossa, é frequentemente deixada de lado, especialmente no mundo dos negócios: a dimensão emocional. Essa frase resume tudo de forma brilhante. A questão não é evitar sentimentos, mas sim senti-los com maturidade. Um líder que domina isso para de reagir por impulso. E aí as decisões se tornam mais inteligentes, mais conectadas, mais alinhadas com o que realmente precisa ser feito. Agora vamos para um território que é mais familiar para a maioria dos empreendedores: a potência racional. A mente que organiza, que planeja. A mente racional é a nossa arquiteta. É ela que cria a estratégia, que define a direção. Só que ela tem um segredo. Ela só funciona com precisão máxima quando as potências física e emocional estão estabilizadas. Se não estiverem, a mente vira só ruído, ansiedade e uma fonte de desgaste, em vez de ser uma ferramenta de clareza. Vamos avançar agora para a quarta potência, algo que nenhum curso de MBA ensina, mas que pode ser o grande diferencial de um líder de verdade. A potência instintiva é esse tal de sexto sentido executivo. E não é nada de superstição, mas sim uma capacidade de leitura rápida e profunda do ambiente. É a habilidade de sentir o que não foi dito, de perceber tendências antes de todo mundo. Líderes visionários têm esse radar super afiado, e ele está totalmente conectado à sintonia com o próprio corpo. E por fim, a gente chega na quinta e última potência,
E aqui é bem importante esclarecer que o termo espiritual não tem nenhuma conotação religiosa, ok? A potência espiritual é a conexão com um propósito maior. É ter clareza sobre o legado que se quer construir, o impacto que se quer deixar no mundo. É o famoso porquê, que alimenta toda a jornada. Líderes que conseguem acessar essa dimensão atraem as pessoas certas e tomam decisões que constroem negócios feitos para durar de verdade. Então, o que acontece quando um líder finalmente consegue integrar e alinhar essas 5 potências? A transformação é profunda. A pessoa se move de um estado de exaustão constante para um estado de presença. O objetivo final é alcançar o que a gente chama de presença estratégica. E esse é um estado operacional bem raro. Nele, o líder não reage mais impulsivamente aos problemas. Ele responde com clareza. Ele não opera a partir do caos, mas a partir de um centro de calma e de foco. E o mais importante de tudo, ele expande a sua influência e a sua capacidade sem se esgotar no processo. Esse slide mostra um contraste muito poderoso. De um lado, o paradigma antigo, do aguentar mais, de usar a força bruta e só reagir aos problemas. Do outro, o novo paradigma, que é o resultado dessas 5 potências alinhadas. Carregar menos peso desnecessário, usar a força de forma direcionada e responder com inteligência. E essa frase resume perfeitamente essa mudança de mentalidade. O sucesso que se sustenta não vem de mais esforço, e sim de um esforço mais inteligente, mais alinhado. É sobre aplicar a energia certa no lugar certo, na hora certa. No final das contas, a gente chega a esta verdade que não tem como fugir. Todas as mudanças externas que se busca para o negócio, crescimento, inovação, desempenho da equipe, começam com uma única mudança interna, a do próprio líder. A empresa é sempre um reflexo direto de quem está no comando. Isso nos deixa com a pergunta final que talvez seja a mais importante de todas. A questão não é apenas o que eu preciso fazer, mas sim quem eu preciso me tornar. A resposta para essa pergunta é o verdadeiro ponto de partida para levar qualquer negócio e qualquer líder para o seu próximo nível de potência e prosperidade.